remap, stages, pops and bangs, nada disso existia na cena automotiva do começo dos anos 2000. Não tinha essa de drag. Laudo de dinamômetro era coisa de milionário, de competição profissional. E nas ruas havia um código de cumplicidade implícito desde a década de 50. O que acontecia entre dois carros emparelhados à noite, na noite ficava. Era a época do boom das arrancadas no retão de Interlagos, dos catálogos da Summit e revistas de preparação lidas e relidas 15 vezes, da febre de Velozes e Furiosos, trazendo uma nova geração ao mundo da preparação e um conflito daqueles com a turma da velha guarda. Muitas coisas eram mais difíceis e complicadas nessa época, mas de certa forma tudo era mais simples e mais puro. Você viveu essa época também? Sorte a sua! Foi no coração dessa época que a importadora America Parts começou suas atividades, facilitando o acesso aos entusiastas no Brasil para tudo que havia lá fora de peças de performance e restauração. Importar antigos como um Charger 68 ou esportivos 0 km como esse Challenger Hellcat parecia coisa de outro planeta e eles foram um dos primeiros a entrar nesse ramo. Hoje eles são umas grandes referências do mercado. E foi nessa época também, no começo dos anos 2000, que eu comprei meu segundo Dodge, um Dart 1978. Esse exato carro. No começo dos anos 2000, o mundo era bem diferente. A cena automotiva era bem diferente. E eu pertencia a esse universo aqui, meio dos V8. Estar aqui dentro me traz de volta. É uma máquina do tempo. Me traz de volta um outro Juliano de uma outra época, com outras aspirações, mas ao mesmo tempo, uma vez aqui dentro, tudo parece tão perfeitamente natural, tudo se encaixa e em questão de minutos eu tô de volta a essa vida. E assim, sem mais nem menos, eu tô encaixado de volta nisso aqui. Dart Games, esse é o apelido que eu dei pro projeto desse carro aqui na época, que tinha metas completamente diferentes do que a gente está vendo aqui, mas igualmente bacanas. Quem acompanhou o Jalopnik na época sabe muito bem, foi o primeiro Project Car de uma época que a internet, tirando os fóruns, é claro, mal expunha essa ideia da evolução de um projeto de forma dinâmica, com fotos. Eu meio que transformei o que as pessoas faziam nos fóruns ao longo de páginas e páginas e páginas em um conteúdo que
a gente pudesse transformar em algo que as pessoas pudessem associar e ler de forma como se fosse uma matéria mesmo, né? Uma coisa que as pessoas associassem e consumissem e curtissem. E assim nasceu o Project Cars, aquele quadro do Flatout que eventualmente virou no final das contas. Isso aqui é... Isso aqui é vida, cara. Que coisa espetacular. O projeto desse carro aqui, o Dart Games, ele se inspirou, e eu vou botar aqui a quinta marcha, que é um luxo que ninguém tinha nessa época, né? Um Tremec de 5 marchas, imagina. Naquela época, luxo era você botar um câmbio de Dodge no Maverick, no Opala. Mas enfim, divago aqui. A ideia do Dart Games foi muito inspirada naquele carro de subida de montanha do Batistinha, que foi talvez o meu grande hero car, assim, um dos carros que mais impressionou, assim, quando eu vi andando lá na subida da montanha no Pico do Jaraguá. Eu falei, nossa, um dia, quem sabe eu vou participar dessa prova, e um dia, quem sabe eu vou fazer um carro com mais ou menos essa ideia. E essa era a ideia do Dart Games. Então era um bloco 340, que é o Small Block LA, que é a mesma família do motor do nosso Dodge, mas com um bore, né, o diâmetro do cilindro para lá de 4 polegadas. Então ia ser um motor super girador, ao mesmo tempo um virabrequim de curso longo, cabeçotes de alumínio, câmbio de 6 marchas, Tremec T56, tudo isso estava espalhado lá em casa. Suspensão tubular, um monte de peça, freio Willwood, rodas Torque Trust, que o pessoal da American Parts trouxe para mim na época, isso, sei lá, em 2008, 2009. Era um projeto bem maluco, gente. Se ficasse pronto, ia ficar fabuloso. Completamente diferente disso aqui, mas ao mesmo tempo legal de uma forma similar. Em termos de... eu preciso de uma licença poética aqui. Ah, isso é muita alegria, gente. Ah, eu tô muito feliz. Tô até meio perdido aqui, né? Deixa eu ter meu momento aqui. Sensacional isso, cara. Mas vamos lá. O Dart Games vai ser um projeto bem legal, vai ser um carro meio track day, meio subida de montanha, visual retrô, roda 15, 16 no máximo, pneu semi-slick que na época dava para importar, era um pouco mais fácil as coisas. Mas nem sempre as coisas na nossa vida vão da forma como a gente quer, né? Depois de compartilhar um monte de conteúdo, importar um monte de peças, boa parte do pessoal da American Parts, 2014 mais ou menos, o Brasil entrou numa crise bem profunda. O Flatout tinha acabado de começar, o Jalopnik tinha encerrado, a gente começou, largamos mão então de ser funcionários do Jalopnik para fundar o Flatout, aí passa a ser uma empresa nossa, a gente vira empreendedor, e foi no pior momento possível do país, então foi um ano bem difícil, e eu tive de abrir mão desse sonho. Vendi as peças, o câmbio, cabeçotes, aos poucos eu fui vendo os sonhos se desmanchando, mês após mês eu precisava ir vendendo as coisas para botar essa grana na Flatout e continuar com as coisas funcionando, pagando as pessoas, enfim. Então, aos poucos o sonho foi se desfazendo, assim, como camadas de uma cebola, camadas de um croissant, enfim. E uma das últimas
coisas que eu não queria desvencilhar, mas não teve jeito, foi justamente a carroceria, o conjunto, né? Sem muitos detalhes de acabamento, porque o carro já tinha sido desmontado em boa parte. E foi justamente para o pessoal da América Parts, para o Demarco, que eu vendi esse carro nessa época. E aí depois de 6 anos de muito trabalho, sangue, suor e lágrimas por parte deles, muita dedicação, nasceu esse carro aqui. Dart Games na versão Remy Dart. E isso é uma coisa muito legal, cara. Remy Dart é um nome lendário no universo Mopar. A gente está falando de um carro que era praticamente um carro de arrancada vendido em concessionária, mais ou menos como a Dodge faz hoje com o Demon, só que em 1968. Naquela época a gente estava falando do motor Remy de segunda geração, o famoso elefante laranja, com 431 cavalos, 425 HP mais ou menos, um motor de 7 litros, muito forte. Potência declarada era essa, mas o Remy Dart muita gente dizia que beirava quase 600 cavalos. 431 cavalos declarados, um carro da década de 60. Pensem no que é isso, cara. Os pneus da época. Um carro que naquela época já triscava 10 segundos no quarto de milha. Vendido assim na concessionária. Um carro que é verdade, vinha com um adesivo aqui na janela afirmando que era um carro para uso exclusivo em competição. Aqui a gente tem um Remy de terceira geração, aquele que surgiu em 2003, junto de um novo movimento da Chrysler, já visionando carros retrô como o Challenger, que veio alguns anos depois, 2008 se eu não me engano, e veio junto com aquela safra toda de Camaro, Mustang, aquela onda retrô que tomou conta do mundo, né? Esse motor que a gente tem embaixo do capô é exatamente esse motor. Vocês me dão licença? Aqui a gente está falando de um corte a 6.800 RPM, só que ele está cortando subindo. Então tem maldade embaixo desse capô aqui. Originalmente esse Remy 5.7 rendia algo na casa de pouco menos de 400 cavalos, 375, 370 se eu não me engano. Não era 6.800 RPM. Esse cara aqui tem maldade. Melhor entender o que eles fizeram, hein? Puta que pariu, meu. Curtiu? Sem palavras, Demarco. Isso aí, cara. Parabéns e obrigado, meu. É isso aí, reviveu o seu brinquedo de antigamente. Mas com muito mais coisas, cara. Que coisa legal. É quase um universo paralelo, porque eu tenho certeza que a ideia original que eu tinha era muito legal e isso aqui também é sensacional, cara. E você vê isso realizado nesse carro São mundos de épocas diferentes, né? Vamos dizer assim. Exato, essa coisa toda de swap, né? Coisas justamente de tempos mais recentes, né? Pelo menos nisso, de você fazer uma troca para um motor bem mais complexo, né? E que no final ficou com um funcionamento, cara, muito bem resolvido, né? Questão de peso de embreagem, acionamento, trambulador, peso de pedal. Toda essa questão aí de putz, você vira o carro, barulhos, né, cara? Ele faz o que você pede, né? Exato, mas é difícil, cara, principalmente quando a gente tá falando de projeto de swap, né? Não é simples, né, cara? É muito legal que vocês conseguiram fazer aqui, executar nesse carro, porque muitas vezes a gente vê post de Instagram, fotinho bonita, não sei o que, o carro vai andar, é um monte de coisinha errada que só ali quando você tá andando que você vai sentir, né, cara? Chegar nesse refino é difícil mesmo, cara. É muito Mas legal, que bom que você curtiu aí, ficou contente. Ó, abre o capô aí, vamos dar uma olhada vamos no lá, que vamos eu lá. quero entender melhor o que tem aí dentro desse... Por isso que eu quis que você andasse primeiro pra gente conversar sobre. Vamos ver se eu lembro como é que abre esse capô. Ó, tem coisa que a gente não esquece, hein? Caramba, meu. Tá, quando a gente tá falando de um Remy de terceira geração, tem
várias fases, né? Várias evoluções, né? São várias fases. Lembrando que quando a gente decidiu fazer esse carro, quando a gente comprou esse carro seu, sim, que já tem aí alguns bons anos, a ideia era fazer ele Hemi. Porém, lá atrás não tinha todas as facilidades que hoje tem. Então a gente pegou o gancho e falou, vamos desenrolar esse negócio. Mas hoje está tudo muito mais fácil, né? Sim. Não, hoje existe kits, né? Parciais ou completos. E eu lembro que naquela época, quando eu vendi esse carro para vocês, acho que a única coisa que existia era o coletor de escape para a A-Body, né? Que é essa plataforma. E olhe lá, que é para uma outra caixa de direção, nem ia dar certeza que ia funcionar nisso aqui, exatamente. Né? Na verdade, até tinham as peças, mas não é porque se tem as peças que o negócio vai sozinho para o lugar. Sim. Mesmo tendo a facilidade, ainda assim existem as dificuldades. E tudo isso só vai aparecendo quando você faz ou quando muita gente faz e coloca isso. Muita gente ferrou antes de você. Também. E muita gente acaba colocando isso, acaba fazendo a reportagem e tal. Sim. Esse negócio que a gente vai explicar tudo agora. Sim. Tá? Só para voltar aqui na questão do Hemi, esse 5.7 aqui que vocês usaram veio de que ano que é esse motor aqui? Esse é um Hemi 5.7 2012, ele já é da geração moderna, pós 2009, que ele sim. Tem comando variável. E aqui ele está usando comando variável, apesar do swap de injeção, etc. A gente usa uma injeção da Holley com um chicote todo pronto para Hemi, próprio para swap, e aonde ela consegue trabalhar esse comando variável, né? Sim. No caso, a gente usa um comando aftermarket de um Stage 2 da Compicans, assim eles denominam, Stage 2, é até estranho falar Stage para um carro década de 70, sim, né? Sim. Mas a gente está falando de um motor moderno da maneira que o fabricante nomeia. E você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Porque aqui a gente chama Stage, tirou um filtro de ar, já virou Stage não sei o quê. Exatamente, e não tem nada a ver isso aí, pessoal. Aliás, isso rende até um outro vídeo. No aftermarket, especialmente nos Estados Unidos e Japão, Stage são os níveis de pimenta dos componentes. Então é um comando Stage 1, 2, 3, é um cabeçote Stage 1, 2, 3, muitas vezes até para você permitir a escolha modular de componentes, ou seja, esse comando Stage 1 vai bem com esse nosso coletor de admissão Stage 1, com a válvula do cabeçote Stage 1, então era daí que nasceu essa coisa Stage 1. Então a gente sempre foi contra essa coisa de chamar qualquer coisinha que você tira ou põe num carro de Stage, né? No caso dos Hemi, eles chamam de Stage 1 aquele que não precisa fazer a tunagem da injeção, não precisa de troca de mola. Então é um comando mais e esse dócil, comando, né? ele já requer a tunagem da injeção, ele não trabalha com a injeção original, então ele requer uma outra injeção. Troca de molas de válvulas compatíveis com o comando, então, varetas mais reforçadas, é um comando para 620 de lift, não usa mais o MDS, que é o desativador de cilindros, então aqui o negócio foi feito para queimar petróleo, a nossa ideia, então é para usar os 8 cilindros todo full, o tempo. Exatamente. E isso daí a gente está falando da pimenta que a gente está colocando no motor, que não tem nada a ver com o swap, né? Exatamente. Entendeu? Mas ele também conta com admissão Vitor Júnior, corpo de borboleta BBK, tá? Mas as dificuldades aí são o quê? É o cárter que precisa ser mudado. Sim. E o cárter para motor com VVT e sem VVT muda pescador, tem todos esses cuidados. Suportes de coxim são feitos próprios para a carroceria A, tá? Com o coxim usa o original, porém com recorte para não pegar em agregado. E uma coisa que me chama a atenção é embora não seja duplo comando nem nada, o simples formato das câmaras e o arranjo aqui, cara, é um cabeçote muito grande, então fica tudo muito próximo aqui o que dificulta bastante. Pouco swap, espaço, né? Que sobra no cofre, né? É um motor bem mais largo, bem maior. Esse cara aqui originalmente devia ter um pouco menos de 400 cavalos, né? Ele era 370, né? 2012 ele era 370 HPs. E aí com esse comando, admissão, um coletor de escape dimensional que vocês tiverem que fazer naturalmente, né, para esse espaço aqui, que tem que ser uma coisa customizada. Aí é para 480 bruto. Entendi. Tá?
Caramba. 480 bruto. Vai beliscar alguma coisa na casa de 400 de roda. 400 de roda, é isso daí. Vocês entenderam? Cara, demais isso. Transmissão, o que a gente tem aí? É um T5, né? Certo? Aqui a gente anda com um Tremec 5 marchas, né? Um T5. Ele tem um overdrive de 0,68, então para estrada ele fica bem legal. Usamos uma relação 3,90 no diferencial. Tá. Né? Então ele fica muito bom de semáforo, muito bom de rua e gostoso de estrada. Você consegue curtir os dois mundos aí. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar em relação a... O que tem ali entre o câmbio e o motor? Na parte de volante, então, embreagem, a parte do acionamento, como é que vai fazer, trambulador? Para se colocar o câmbio mecânico no Hemi, vale lembrar que o Hemi moderno ele tem o mesmo bolt pattern do Small Block LA. Da caixa seca. Da caixa seca. Então, se for colocar um automático, usar os Torque Flights antigos, tem que usar o do Small Block. Você acha que esses engenheiros não fizeram esse motor já pensando nas ratoeiras que os caras tinham? Já pensando nas ratoeiras que eles mesmos tinham na garagem, né? No caso do câmbio mecânico, existem diversas opções que a gente já montou também em uma outra ocasião. A capa seca da QuickTime, que ela é própria para usar com atuador hidráulico e T5 padrão Ford. Nesse caso aqui, a gente usou a capa seca original dos Clark, fizemos a adaptação para o T5 e usamos todo o acionamento original de garfo, balança, e ficou espetacular. Ficou bem natural, né? Não deve em nada para o atuador hidráulico, né? Na verdade, a gente precisa sim usar um volante próprio para o swap, que é um volante que a gente trouxe importado, tá? E continuamos usando o motor de arranque, o mini starter de Dojão, tá? Então, assim, é uma maneira eficaz e barata de se fazer o swap. Barata assim, né? Menos cara, vamos dizer assim, porque aqui barato não tem nada. Suspensão, o arranjo dele é todo original. O agregado, vocês precisaram mexer em alguma coisa? Não, agregado nada. Os kits de swap já são para usar com o agregado original. Sim. Tá? E então usamos toda a suspensão original aqui. Outro negócio importante, Barata. Se você for ver a maioria dos swaps que tem lá fora, dos darts, com o Hemi novo, você vê que nenhum usa hidrovácuo. Sim, geralmente vai direto no cilindro mestre, um Wilwodzão. Isso, direto na parede de fogo. Por quê? Porque não cabe devido ao tamanho das tampas de válvula, bobina, enfim. A gente desenvolveu aqui, junto com o Bertone, um suporte de hidrovácuo deslocado. Entendi. Para cá, e aí a gente consegue usar, tem um freio bacana, com servofreio, e esse suporte também é usado nos swaps para Big Block antigo, nos Dartões. O cara quer botar um 4x0, alguma coisa aqui também. Isso, porque também cai no mesmo problema. Exato. Então é uma solução aí que a gente achou e a gente acaba comercializando. Cara, tô voltando no tempo com essa conversa que vocês não têm noção. Aqui a gente tem uma caracterização muito bem feita de um GTS 68. Tem coisas que nem eu sabia que o GTS tinha. Por exemplo, esse vinco aqui no capô, né? Que é exclusivo do capô norte-americano, é isso? Exatamente. O nacional, ele é só no início. Cara, que demais isso. Um embleminha aqui, 345, High Performance. E a cor, né, cara? Azul Capri isso aqui, né? Azul Ou é Capri, um derivado do Azul original, Capri? Não, Azul Capri original de plaqueta do carro. Essa é a cor de plaqueta do meu ex-Dart, cara. Eu ia pintar, ia manter ele preto, até pela forma como recebi o carro, né? Mas de fato, essa cor original dele e ficou sensacional. Caracterização de GTS 68 olhando por fora, além dessa questão do capô com as flautas do Charger nacional, mas com um vinco que a gente não tem, uma grade. Vocês estão vendo aqui esses luminosos aqui na lateral que a gente não tem, né? A gente tem os olhos de gato aqui embaixo. Essa lanterna seria o equivalente ao 72 nacional. Tem esse chapão que está cada vez mais difícil de encontrar, né? Mesmo, especialmente lá fora, já que esse carro aqui é norte-americano, a configuração original. E, cara, o que ficou liso esse carro, ficou maravilhosa essa restauração, meu.
quando você quer olhar se um carro é liso, especialmente o Dodge, você vai aqui, põe a altura a cabeça na altura desse vinco aqui do olho de gato e você vai indo pro lado e aí você consegue ver o quão chato também é de alisar isso, né, cara? Porque é uma superfície plana são enorme. São muitos né? vincos, haja fita para passar aí, para ir taqueando, mas isso é um mérito aí da nossa equipe aí da Junk Station, aí da oficina. Que legal, cara. Junk Station que fez toda essa parte de restauração do carro. Sim. E toda essa parte de oficina também, de customização. A Junk Station é uma oficina que fica junto do prédio da America Parts. São empresas distintas, né? Mas trabalhamos em conjunto. E ela que faz toda a parte de serviços, tanto mecânica, funilaria, pintura, montagem. E com a assessoria da America Parts nas peças, aí tudo se encaixa, tudo fica mais fácil, tanto para a gente quanto para o cliente. Sim, não, fica perfeito. Você tá com a chave aí do porta-malas? Tô. Quero mostrar para vocês uma coisa que eu tô curioso para ver, que pneuzão desse tamanho aqui não cabe na caixa de roda original de Dodge não, meu. Mas será que tá mexida a caixa? Dá pra ver ou não? Cara, que coisa bem feita, meu. A ideia é parecer original. Isso aqui passa completamente Olha, te falar que se eu não tivesse olhado o pneu, se eu tivesse aberto para pegar alguma coisa, talvez nem eu lembrasse. Mas são 3 polegadas mais larga aí. 3 polegadas mais larga. Esse ressalto todo significa que toda essa parte do suporte aqui do sistema de abertura porta-malas tem que ser relocado também. E tem que fechar alinhado o negócio. Tem que fechar. Né? Quer que mostre o jeito que fecha? É isso aí. Manteiga. Cara, que negócio sensacional. A gente estava falando de caracterização de 68, né? A parte de fora do carro é meio que só o começo, cara. Se liga só nessa cabine. É uma conversa completamente diferente de um Dodge nacional. E eu não sei se você aí que está assistindo a gente conhece como que é a cabine de um Dart. Abre aí, Demarco. Vamos olhar aqui. Meu, isso aqui é demais, velho. O painel da porta, onde vocês estão vendo aí, literalmente não é só o painel de porta na parte de forração. Essa parte de baixo ele tem um ressalto que é só a porta do americano que tinha, né? Exatamente. O nosso nacional ele vem mais ou menos até aqui e daqui para cá ele é carpete. Sim. Então esse painel de porta, na verdade, ele é um pouquinho maior, sendo que o acabamento aqui ele é em lata. Então tudo isso a gente teve que primeiro importar as peças, com as peças na mão, fazer a funilaria. E aqui dentro tem um monte de coisa que a America Parts importou, né? Esses painéis de porta. Esse volante aqui de que carro que é, Demarco? Esse volante é original de um Charger 66, 67. Tá de primeira geração, né? Isso daí foi uma customização que a gente resolveu fazer, tá? E esse banco, as forrações também são importadas, né? Sim, as forrações são originais do GTS 68, porque como a gente quis fazer um clone perfeito, não só com lanternas, com olho de gato, só com esse visual externo, não. Vamos fazer um negócio de acordo, fazer um tributo, né, como se dizem. Então, inclusive o painel a gente trouxe de fora. E é completamente diferente, nessa parte aqui do Nacional vai até aqui embaixo. E esse painel a gente trouxe na verdade, trouxemos a parte de instrumentos e tivemos que retrabalhar o painel todo, refazer toda a funilaria da mesma forma, porque o painel muda também. Sim. E deu maior trabalhão. Mas tá aí, trouxemos o dashpad também azul, padrão original. Todos os acabamentos, o rádio ainda não está instalado, mas logo, outro detalhinho aqui também aqui no acionamento da buzina tem um acabamentinho. São os famosos 99% que nunca terminam. Pistol grip sensacional. Console aqui, esse console aqui é nacional mesmo? Não, esse console, na verdade a caixa dele é nacional, tá? E a gente trouxe todo o acabamento de fora, que é o padrão correto, que na verdade é o padrão que saiu nos nossos 71, 72. Sim. Então vocês estão vendo uma ideia aí só do universo de customizações que não são necessárias para caracterizar um Dart propriamente de um GTS 68, né? Porque muitas vezes o pessoal põe só as faixas ali, uma grade e tal, põe daqui a pouco as flautas, mas cara, fazer um GTS 68 de verdade, como eles fizeram aqui na America Parts e a Junk Station, é para poucos, cara. É muita peça que vocês trouxeram, né, meu? E é uma coisa muito louca, porque conheço o Demarco, que já faz quase 20 anos. Daí para mais. Foi uma das primeiras matérias que eu fiz na vida, foi do carro dele, um Dart laranja, para a revista Super Speed. 2007. Rodrigo Vieira, olha quanto tempo. Exatamente um ano antes de você começar
a America Parts, então, com o Jonas. Exatamente. Né? Começamos a America Parts em 2008 e de lá para cá, graças a Deus, só em ascensão. Hoje com um warehouse próprio na Flórida, temos uma base lá onde o Jonas toma conta. A gente está falando de uma das mais importantes importadoras de peças para carro antigo original, para carro antigo preparado, para carros modernos, componentes também de acabamentos e tudo que você quiser, e carros também, né? Desde que começaram esse warehouse na Flórida, vocês começaram a importar carros. Isso, depois que montamos a base na Flórida, que o Jonas foi para lá, a gente começou também a trazer carros e de lá para cá vieram vários ícones aí. Sim. Dentre os mais antigos, né? Mas agora entrando aí na era dos novos. Sim. Aliás, um próximo vídeo que a gente vai publicar aqui com o pessoal da America Parts é exatamente sobre isso. Muita gente fala e tem essa dúvida, tem muita bobagem sendo dita sobre como importar um carro dos Estados Unidos. Então a gente vai fazer pelo menos 2 vídeos sobre isso, um voltado especialmente para carro zero. No caso a gente filmou com o Challenger Hellcat Wide Body, que ia ser um Corvette C8, mas o Corvette C8 já foi vendido. Você vê como esse mercado está girando, né, desses carros exclusivos. Então qualquer carro que está no mercado norte-americano, 0 km ou com 30 anos de uso, você consegue importar com a America Parts. E, cara, que coisa louca rever esse carro e ver ele assim, cara. Eu fico verdadeiramente feliz de ver o destino que o carro teve, cara. É legal demais, cara. Legal demais, demais. E ele ficou meio aqui dentro de casa, né? Mas poderia estar até na minha garagem, né? Quem sabe mas um dia... não vai ser mais possível. Já saiu da nossa mão, ele já tem um novo dono. E tá, como eu diria, tá em casa, tá em família, tá entre amigos. O carro é do Cadu, ele é parceirão nosso. Tá com uma pessoa aí que a gente fez gosto de vender o carro para ele. Isso que é a melhor coisa, né? Tá cuidando bem, gosta, sabe o que tem na mão. O carro vai parar na mão de uma pessoa que cuida e que gosta, né? E vira e mexe, tá aqui para fazer uma revisãozinha, uma troca de óleo e a gente matar a saudade dele. Quem sabe eu consiga matar essa saudade mais algumas vezes. Vai, Cadu, só de vez em quando. Valeu, obrigado, parabéns pelo trampo. Obrigado por mostrar nosso trampo aí pra galera. Sem palavras. Isso aí.